Olá meus amigos, e vamos a mais um vídeo. Dá o like, dá o dislike, curta, compartilha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Pessoal, hoje eu quero vou falar de um artigo do professor Rodrigo Medeiros, que é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreveu algo que precisamos sim falar sobre, que é a dura realidade do mercado de trabalho. O link desse artigo eu vou deixar aqui na descrição. Uma matéria publicada na revista Carta Capital, assinada por André Barrocal, trouxe informações relevantes sobre a dura realidade que teremos que enfrentar em algum momento no mercado de trabalho. Em síntese, o crescimento dos rendimentos desde 2014 foi de 4%, enquanto a inflação oficial acumulou 76%. Citando fontes públicas e confiáveis, o jornalista ponderou que o Capital avançou sobre a renda do trabalho. Entre as causas do problema, destaco que a estagnação salarial em uma década resulta da combinação de um trio de fatores: fim da política de valorização do salário mínimo, economia em marcha lenta e reforma trabalhista. Sim, meus amigos, temos muitos problemas aí. O fim da política de valorização do salário mínimo criou, um arroxo salarial suficiente para fazer com que o trabalhador perdesse poder de compra. Hoje, os preços nos supermercados estão acima e hoje há trabalhadores que não conseguem, principalmente os precarizados. A economia está em marcha lenta? Sim, em alguns setores está, mas somente nos setores primários, aí que não está. Eu creio que precisamos sim fazer uma mobilização para colocar o governo e pressionar essa turma do Congresso, a fazer alguma coisa, que é meio difícil, mas eles são agentes para o mercado. Dói, viu? Continuando com o artigo, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, citado na matéria, estamos gerando emprego, porém com remuneração muito baixa. Barrocal informou que as pesquisas internas feitas no fim de 2023 pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência identificaram que a população percebe que o país está caro. Clemente Gans Lúcio, ex-diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, entrevistado pela matéria, afirmou que o governo dos últimos 10 anos, incluindo o atual, tem culpa pela carestia, pois suas políticas econômicas permitiram o encarecimento da comida, da eletricidade e dos combustíveis. Nesse sentido, a mera reprodução de políticas públicas não é suficiente para reverter o quadro estrutural de desigualdades extremas. Então, voltando aí, pessoal, o Temer e o Bolsonaro optaram pelo neoliberalismo radical e o Lula está optando por um neoliberalismo soft com algumas concessões para a classe trabalhadora. E temos que citar aí, continuando aqui com o artigo, que a desindustrialização, o empobrecimento da estrutura produtiva e o enfraquecimento dos sindicatos que foram citados na matéria como fatores que contribuíram para a perda dos trabalhadores brasileiros. Injustificáveis desigualdades salariais de gênero persistem ainda entre nós. O racismo estrutural ou institucional também precisa ser enfrentado. Meus caros, uma grande batata quente que está na mão da sociedade brasileira e que até hoje teve poucos combates.
poucos combates mesmo, poucas discussões sobre o assunto. E precisamos mais, mobilizar muito mais. O novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego para o mês de março de 2024 revelou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.081,50 e abaixo, portanto, das médias nacional e do Sudeste, ainda que o saldo seja positivo entre admitidos e desligados. O fator renda sobre o humor, entre aspas, o bolso, e o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias. Em relação ao trabalho infantil, o ano de 2023, ressaltou Barrocal na matéria da Carta Capital, registrou o maior número de crianças registradas desde 2017, enquanto que no combate do trabalho análogo à escravidão, esse trabalho análogo à escravidão, isso me dá coisas, como diz o Dr. Chapatin. Houve também um recorde de resgatados desde 2014. Não vamos esquecer que algumas categorias do funcionalismo público federal estão em greve por reajustes e reestruturações de carreiras. A parte que me toca é educação, saúde, não podem. Justiça, segurança pública, pode. Aí pode, porque fica atrativo. A cara de pau, o cinismo desses políticos, os agentes do mercado, me dão engulhos. Com 39% dos trabalhadores na informalidade, a democracia brasileira continua correndo sérios riscos. O IBGE divulgou recentemente que a taxa de desocupação foi de 7,9% para o trimestre encerrado em março de 2024, sendo que a taxa composta de subutilização dos trabalhadores foi de 18%. Tal quadro retrata um mercado de trabalho estruturalmente precário. Segundo afirmou o ministro Luiz Marinho, para a matéria da revista Carta Capital, o resultado eleitoral foi uma vitória da democracia, mas nós perdemos no parlamento. É muito difícil reconstituir direitos trabalhistas no curto prazo. O lulismo e os governadores brasileiros conseguirão dar respostas razoáveis a esse conjunto de problemas objetivos da realidade da cidadania? Meus caros, não. É difícil de pensarmos, mas precisamos sim imaginar uma questão bem simples. Quando estava na disputa eleitoral de 2022, muitas pessoas votaram em pessoas que só apoiaram Bolsonaro, que só fazem barulho, que só fazem estardalhaço. E quando precisamos rever algumas pautas, eles fingem de sonsos, não agem como deveriam. E, meus caros, ontem, o dia 1º de maio de 2024, mostrou claramente o quão o governo Lula está totalmente jogado às traças, sem apoio. Eu digo que as entidades nacionais aí, os sindicatos, viram que não está dando para levar a sério a continuação, porque o Lula está se agarrando no arroxo do Haddad de forma assustadora. Pela segunda vez, o 1º de maio resulta de uma ação conjunta de todas as entidades nacionais do setor. A responsabilidade dos fracassos de ontem deve ser debitada às organizações sindicais que estão se mostrando cada vez mais inócuas.
golpeadas pela reforma trabalhista do Michel Temer, que acabou com o imposto sindical, a vitória estratégica da CUT, defensora dessa demanda dessa fundação, eles perderam a capacidade material de mobilização. E sem condições de levar adiante a política clientelista de sorteio de carros, apartamentos, iniciativa que atraiu multidões, as limitações políticas e organizativas de direções acomodadas com pouca reação, apresentam diante de transformações do mundo do trabalho que completam um quadro de baixíssima capacidade de mobilização. Até hoje não se conhece nenhuma dessas entidades sobre a duvidosa proposta de regulamentação dos trabalhadores de plataformas pelo governo. As chamadas direções não mais dirigem. Meus caros, estamos passando por diversos problemas. E falarmos sobre como vamos arrumar essa bagunça toda, isso vai levar muito tempo. O salário é o mesmo há 10 anos. O arroxo é brutal. Comida sobe 97%, a luz 184%, gasolina 90%. E o Congresso de inclinação cada vez mais patronal. E cobra pressão sindical. E vamos cobrar, mas nós temos que cobrar também como povo, como sindicalizados ou não. Cada dia que passa, gente, o povo perdeu, a esquerda perdeu a sua mobilidade e deu espaço para a direita, e quem não dá assistência abre concorrência. Meus amigos, como a situação se deteriorou de 2013 para cá. Será que vamos conseguir consertar isso a curto, médio e longo prazo? Só a capacidade de mobilização do povo brasileiro como trabalhador é que vai nos mostrar isso. Até mais.